Bom, boa noite, meus caros. Espero que vocês estejam bem. Como prometido, vou fazer aqui uma revisão mais rápido possível para a prova. E claro, a gente está falando de uma revisão, então imagina-se que vocês já tenham feito pelo menos a leitura aí do material que a gente indicou para estudo. E a revisão é realmente uma passada rápida nos tópicos que tendem a ser objeto de prova. Nossa prova está relativamente tranquilo, assim como costumam ser nossas provas. Então vocês não se preocupem, mas claro, demanda estudo e, enfim, espero que vocês tenham se preparado. Vamos dar início à nossa revisão para a nossa última avaliação do semestre. Enfim, o primeiro tópico da revisão é o tópico dos sinais distintivos da atividade empresarial. São dois deles, o nome empresarial e o título do estabelecimento. O primeiro deles, o nome empresarial, nós conversamos em sala de aula e já sabemos a grande importância do nome, porque ele tende a trazer para a atividade empresarial uma identificação. E aquele nome, inclusive, ele vai ter importância quanto à relação que aquela sociedade empresarial tem com terceiros que, eventualmente, celebram negócios jurídicos com essa empresa. Então, o nome, ele tem consigo a importância de identificar aquela atividade empresarial. O nome empresarial, então, ele tem três características principais. Ele identifica o empresário, é com ele, com o nome empresarial, que serão assumidas as obrigações relativas ao exercício da empresa, e, finalmente, ele é uma referência nas relações do empresário com o público em geral. Como eu disse, é importante termos em mente que o nome empresarial ele traz para o terceiro que celebra um negócio jurídico com aquele empresário alguma segurança ou alguma referência da individualidade daquela atividade empresarial. E nós temos três subespécies de nomes empresariais: a firma individual, razão social e denominação. Vamos a elas rapidamente. Firma individual. O artigo 1156 do Código Civil nos diz que, abre aspas, o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero da atividade. E aqui percebam, quando a gente fala em firma individual, estamos falando de uma possibilidade, tanto para o empresário individual quanto para a sociedade limitada unipessoal. E aí, a sociedade limitada unipessoal, a gente ainda não viu com mais rigor, a gente ainda terá, nós ainda teremos uma próxima aula, né, depois da prova, e a gente ainda vai estudar essas outras espécies societárias. Mas a gente viu o empresário individual, inclusive é aquele cujo qual o patrimônio se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, e esse empresário individual, quanto ao seu nome empresarial, vai ter de adotar a firma individual. Percebam, ela é constituída do nome completo ou abreviado do sócio único ou da pessoa natural, acrescido facultativamente, ou seja, é uma opção da designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de atividade. Percebam os exemplos. Exemplos de firmas individuais: José Almeida Carvalho, J. Almeida Carvalho, J.A. Carvalho, J.A. Carvalho Lanches. Aí percebam, esse elemento lanches, a nomenclatura lanches, é facultativa, é uma opção, de modo a deixar o nome ainda mais encorpado, no sentido de indicar, inclusive, o ramo da atividade empresarial. J.A. Carvalho, locação de veículos limitada, etc. E esses elementos facultativos, leia-se apelido, ramo de atuação, etc., não podem trazer mensagens inverídicas. Percebam, se o nome empresarial é J.A. Carvalho Lanches, aquilo não pode ser uma oficina mecânica. Necessariamente tem que mexer com o ramo alimentício. Por quê? Porque o nome empresarial, para além de identificar o empresário, ele traz ali algum nível de segurança jurídica para as relações que aquele empresário vai ter com terceiros. Então, aqueles terceiros, eles não podem ser levados ao erro, serem induzidos a erro pelo próprio nome empresarial, que, ao contrário, deveria trazer segurança jurídica para aquela relação. A firma individual, por outro lado, segundo o artigo 1156, eu voltei, desculpa. Firma ou razão social, por outro lado, é uma espécie de nome empresarial para sociedades empresárias que se caracteriza pela utilização do nome dos sócios na sua composição. E aqui percebam
Se a anterior a gente poderia usar para empresários individuais, para sociedades unipessoais, aqui a gente pode falar da utilização para sociedades em nome coletivo, sociedades comanditas simples, limitadas em comandita por ações. De novo, não se preocupem com essas espécies societárias nesse momento. Isso não vai ser objeto de prova, mas eu quero trazer aqui para vocês só a ideia do que seria a firma ou razão social. E aí percebam, na firma ou razão social nós temos 3 elementos. O elemento nominal, o elemento pluralizador, e aí percebam, a gente está falando de sociedades, ou seja, mais de um indivíduo naquela atividade empresarial, e também o elemento facultativo, a exemplo do item anterior. O elemento nominal é a indicação completa do nome de algum ou de todos os sócios, admitida inclusive a supressão de algum desses prenomes, ou seja, podem ser só os sobrenomes. O elemento pluralizador, ele pode consistir no aditamento, ou seja, na adição de expressões companhia, CIA ou qualquer outras que denotem a pluralidade de sócios. E aí a importância do elemento pluralizador é demonstrar para terceiros que vão celebrar negócios jurídicos com aquela atividade empresária que aquilo ali é de fato uma sociedade. Não se trata de um único indivíduo, não se trata de um empresário individual, mas de uma sociedade. E é nesse sentido que o elemento pluralizador vai demonstrar a junção de mais de 2 sócios, enfim, para fins de levar adiante um objeto social. E, por fim, o elemento complementar, que descreve melhor a atividade ou dos seus sócios. Alguns exemplos rápidos. Casas José Carvalho Limitada, Irmãos Carvalho e Companhia Limitada, Almeida Carvalho e Companhia, etc, etc. E a terceira espécie de nome empresarial, a denominação. Aqui, a denominação ela caracteriza-se pela não utilização do nome dos sócios, podendo se utilizar então de uma expressão fantasia, a indicação do local ou apenas a indicação do objeto social. E essa denominação pode ser utilizada nas sociedades limitadas, nas sociedades incomanditas por ações, sendo obrigatória nas sociedades anônimas. E aí percebam, não é objeto de prova, mas a gente estudou sociedades anônimas, ou melhor, começamos a estudar as sociedades anônimas na última aula, e as sociedades anônimas necessariamente vão ter que adotar como nome empresarial a denominação. E a denominação, ela não adota o nome dos indivíduos. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a gente estudou sociedades anônimas, eu disse a vocês, um fornecedor, por exemplo, ele celebra um contrato com uma sociedade anônima não em função de quem são os sócios, mas em função daquela atividade empresarial, porque os sócios são muitos e eles estão pulverizados, porque qualquer pessoa que compra uma ação pode ser considerado, de certa forma, em maior ou menor medida, sócio daquela atividade empresarial. Então, nas sociedades anônimas, não importa o nome do sócio, importa a indicação do objeto social. A denominação, então, vai ser obrigatória no caso das sociedades anônimas. E aqui nós temos 2 objetivos, nós temos 2 elementos, melhor dizendo, dentro da denominação, que é o elemento objetivo e o elemento sacramental. O elemento objetivo ele passa necessariamente a indicar a atividade que está sendo exercida pela sociedade. Além do elemento objetivo, a denominação das sociedades limitadas e anônimas, existe também o elemento sacramental, que identifica o tipo societário, ou seja, se é sociedade limitada, se é sociedade anônima, se é sociedade comandita por ações. Então percebam, na denominação nós temos 2 elementos. O primeiro deles indica a atividade exercida. O segundo elemento, o tipo societário, ou seja, atividade mais tipo societário. Temos exemplos de denominações. Banco do Brasil SA, perceba, indica-se a atividade, é uma atividade bancária, banco, mais o tipo societário, SA, é uma sociedade anônima. Companhia Brasileira de Distribuição, Panificadora Portuguesa Limitada, Indústria de Sedas Fama, comandita por ações, etc. Nome empresarial e os princípios da veracidade e da novidade. Aí percebam, o nome empresarial ele é informado por 2 princípios fundamentais. O princípio da veracidade e o princípio da novidade. Como eu disse a vocês, a ideia do nome empresarial ela não pode transmitir nenhum tipo de falsidade. Então, o nome empresarial ele deve conter elementos que indiquem necessariamente quem são os sócios, quem é o empresário individual, qual é a atividade desenvolvida. Não pode ter uma nomenclatura que indique algo contrário ao que aquela sociedade empresarial leva adiante, leva a efeito. A Lei 8934, no seu artigo 34, resumindo o que acabamos de falar, nos diz que, abre aspas, o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.
Princípio da veracidade. O próprio nome já nos sugere. O princípio da veracidade, ele indica que o nome empresarial não pode traduzir uma ideia falsa. Ou seja, a ideia fundamental desse princípio é não induzir a erro quem mantém relações jurídicas com essa sociedade. A própria finalidade do nome empresarial lhe dá essa necessidade de não traduzir uma ideia que seja equivocada. E aqui a gente tem o mote principal, que é a proteção dos terceiros. Os terceiros que vão celebrar negócios jurídicos com aquela atividade empresarial. Exemplo, uma padaria que coloque a denominação construtora no seu nome empresarial. Isso seria completamente equivocado a partir do momento que a gente tem que o nome empresarial deve obediência ao princípio da veracidade. Ele deve trazer elementos de verdade. Por outro lado, enfim, antes de passarmos para o outro princípio, um exemplo rápido, artigo 1165 nos diz que, do Código Civil, o nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Percebam, se um sócio já não mais faz parte daquele quadro societário, passa a ser falso um nome empresarial, uma firma social, que traga o nome daquele indivíduo, porque aquele indivíduo já não mais faz parte do quadro societário, ou seja, traz uma falsidade, então isso, de certa forma, vai de encontro ao princípio da veracidade. Por outro lado, o princípio da novidade ou especialidade. Código Civil, artigo 1163, abre aspas. O nome do empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Então, a ideia de novidade, a ideia de especialidade, quer significar que quem registra um nome empresarial tem direito à exclusividade do uso desse nome. E aqui a lógica é bastante simples, evitar confusões junto a terceiros, porque se fosse permitido que atividades empresariais diversas de um mesmo ramo pudessem ter o mesmo nome empresarial, isso poderia gerar uma insegurança jurídica muito grande. Mas quais são os limites territoriais e materiais dessa proteção? Essa proteção da novidade, da proibição de que haja uma duplicidade de nomes, ela acontece só em âmbito nacional, só em âmbito estadual, âmbito municipal, apenas naquele ramo de atuação, em todos os ramos. Essa é a reflexão que a gente é levado a fazer. E a gente estudou isso em sala de aula e vimos que, segundo o enunciado 491 da Jornada de Direito Civil, a proteção ao nome empresarial limitada ao Estado só para fins administrativos, estenderia-se a todo o território nacional. Então, percebam, o enunciado da Jornada de Civil nos sugere que estenderia essa proteção a todo o território nacional, ou seja, o princípio da novidade seria aplicável a nível nacional. Mas isso contradiz o que diz o artigo 1166 do Código Civil, segundo o qual a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do Estado. Então percebam, se o enunciado da Jornada de Direito Civil, que percebam, não é legislação, não é norma posta, diz que essa proteção estende-se a todo o território nacional, o Código Civil nos diz que estende-se não a todo o território nacional, mas àquele respectivo Estado da Federação. E aí, qual que é a solução? O STJ nos diz que, atualmente, a proteção ao nome empresarial se circunscreve a, de fato, a unidade federativa de jurisdição da junta comercial, ou seja, ao Estado da Federação. A proteção ela fica circunscrita àquele Estado, em razão até mesmo do que dispõe o artigo 1166. Por outro lado, essa proteção ela pode ser estendida a outros estados do território nacional se for feito um pedido complementar de arquivamento dessa documentação relacionada ao nome nas demais juntas comerciais dos outros estados. E aqui mais um excerto aqui do STJ, abre aspas, o registro mais antigo gera proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. É aquele exemplo clássico da Casa Cor, daquele que a gente trouxe em sala de aula, onde o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos disse que não haveria colidência, ou seja, confronto entre os nomes Casa Cor Promoções Comercial, estabelecido em São Paulo e que teria como objeto social a organização e promoção de exposições e feiras, e Casa Cor Comércio de Tintas. Vamos para o próximo tópico, extinção do nome empresarial. O direito do empresário sobre o nome empresarial, no que toca a sociedades, perdura enquanto a sociedade estiver regularmente inscrita na junta comercial. Então percebam, enquanto perdurar o registro na junta, naturalmente
o direito que aquele empresário detém sobre o nome empresarial da sua atividade, ele vai perdurar. E é isso que nos sugere o artigo 1168 do Código Civil. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então percebam, extingue-se o nome empresarial a requerimento do interessado quando cessa a atividade empresarial que aquele nome na qual aquele nome está empregado, ou, por outro lado, quando liquida-se a sociedade, seja administrativamente ou judicialmente. E aqui temos também uma diferença importante, até para fins de prova, que é a diferença entre nome fantasia e título de estabelecimento, e nome empresarial e marca. Percebam, aqui a gente tem três conceitos distintos. Nome empresarial não é a mesma coisa que marca, que não é a mesma coisa que nome fantasia ou título do estabelecimento. O nome empresarial, ele identifica o empresário, enquanto sujeito exercente da atividade empresarial. Já o nome fantasia identifica apenas o local do exercício da atividade empresarial. Percebam, a gente vai ver eventualmente uma padaria. Padaria Pão de Mel. O nome empresarial não vai ser Padaria Pão de Mel, pode ser José Antônio Limitada, por exemplo. Mas isso seria o nome empresarial. Mas o nome fantasia é aquele nome que designa aquele espaço específico. O nome empresarial identifica o empresário. O nome fantasia identifica o local onde se exerce pelo empresário a atividade empresarial. E atenção, se houver vários locais para o exercício dessa atividade, pelo mesmo empresário, podem ser adotados nomes fantasia distintos, mas o nome empresarial será sempre o mesmo. Ou seja, uma mesma sociedade empresária com um único nome empresarial pode ter vários locais de prestação do serviço ou da atividade, e cada um desses locais pode ter um nome fantasia ou título do estabelecimento diverso, mas o nome empresarial será apenas um. O nome fantasia, então, pode ser nominativo, quando ele trata de expressões linguísticas, ele pode ser figurativo, quando a gente tem representações gráficas, e pode ser misto, expressões linguísticas grafadas de modo peculiar. E aqui a gente tem alguns exemplos. Itaú, esse Itaú aí grafado de uma forma diferente, né? Coca-Cola, que não é simplesmente o escrito Coca-Cola, é um escrito Coca-Cola de uma forma gráfica que nos remete, de fato, a aquele nome empresarial. A Vivo, também um outro exemplo. Telefônica Brasil S.A. é o nome empresarial. Então, portanto, é um traço distintivo do empresário frente aos seus concorrentes. Criatividade e atração da clientela, e é protegido, mas não pode pretender a utilização exclusiva de expressões genéricas, como restaurante, hotel, café, etc. Percebam, ainda falando sobre o nome fantasia, nós temos que, se por um lado é obrigatório o registro do nome empresarial, até para fins de segurança jurídica, até para fins de proteção de terceiros que venham a celebrar negócios jurídicos com essas sociedades empresárias ou empresário individual, no Brasil não se exige, por outro lado, o registro do nome fantasia. O nome empresarial, obrigatoriamente, ele deve ir a registro, mas o nome fantasia, não. Mas apesar disso, não se pode negar a ele, ao nome fantasia, a condição de integrante do estabelecimento. E a gente estudou, inclusive, a gente vai lembrar do trespasse, que é a alteração da titularidade do estabelecimento. Um dos itens que compõe o estabelecimento, ou pode compor o estabelecimento, é o próprio nome fantasia, ou seja, ele tem um aspecto patrimonial. E até mesmo por ter um aspecto patrimonial, ele goza de alguma proteção legislativa. Se essa proteção não vai se dar a partir do momento que se obriga o registro do nome fantasia, essa proteção acontece de outra forma, de forma indireta, quando nós temos na Lei 9279 a regulação de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. E aí, por exemplo, segundo o artigo 195, comete crime de concorrência desleal quem? Inciso 5. Usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnias alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem estoque produto com essas referências. Então percebam, ainda que o nome fantasia não seja de registro obrigatório, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista de atração de clientela e ele é protegido pela lei que regula a propriedade industrial. Ou seja, o nome fantasia ele não vai a registro, mas ele não pode ser utilizado por um terceiro de forma desregrada a fim de fraudar, eventualmente, a outros terceiros, ou seja, outros
clientes que eventualmente venham a celebrar algum tipo de negócio jurídico com aquele estabelecimento, com aquele empresário, aquela sociedade empresária. Quem faz uso indevido desse nome fantasia é obrigado, então, a responder por perdas e danos decorrentes desse uso indevido nos termos da mesma lei. Ou seja, o uso indevido do nome fantasia, ele gera uma pretensão indenizatória. E é isso que nos diz o artigo 208 da mesma lei. Abre aspas, a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Marca versus nome empresarial. E, de novo, vou levantar para vocês uma diferença básica que existe entre nome empresarial, nome fantasia e marca. São três conceitos distintos e temos que o nome empresarial ele designa o empresário. O nome fantasia designa o local do exercício da atividade. E a marca, por outro lado, designa produtos ou serviços. Então tenham em mente essa diferenciação entre nome empresarial, nome fantasia e marca. Potencial questão de prova e conceitos importantes para que a gente compreenda todos esses tipos de designação dentro da atividade empresarial. A marca, portanto, segundo Vera Helena de Melo Franco, abre aspas, é o sinal aposto a um produto, uma mercadoria ou indicativo de um serviço destinado a diferenciá-lo dos demais. Então, a marca ela tem naturalmente um caráter visual. E a 9279, a Lei de Propriedade Industrial, lá no seu artigo 122, nos diz que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E por visualmente perceptíveis, a gente pode entender já nesse primeiro momento que não pode ser registrada como marca ou registrado como marca um cheiro, um gosto, um sinal sonoro, porque marca é sinal visualmente perceptível. Visualmente perceptível. Saibam disso, tenham isso em mente, potencial questão de prova. A marca não precisa identificar, portanto, a origem do produto ou serviço. Ela precisa identificar ou diferenciar esse produto de outros produtos e sempre visualmente. Exemplos de marca: Big Mac, Colgate Total 12, etc, etc. Então a marca, percebam, ela tem uma dupla função. Se por um lado ela tem uma função distintiva, que é identificar e diferenciar produtos e serviços uns dos outros, por outro lado, ela tem uma função de indicação de procedência, porque ela indica ao consumidor de onde vem aquele produto ou serviço, de onde qual é a origem daquele produto ou serviço, e não necessariamente com a indicação concreta de seu fabricante. Mas a marca identifica um produto e o consumidor eventualmente vai ligar àquela marca uma percepção de maior ou menor qualidade, eventualmente. Então a função das marcas ela é dúplice. É uma função distintiva e uma função de indicação de procedência. Para os efeitos dessa lei, Lei de Propriedade Industrial, de novo, no artigo 123, considera-se marca de produto ou serviço aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Exemplo, Coca-Cola, Brastemp, Continental, etc. Inciso 2. Marca de certificação, aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Percebam, aqui a gente tem o selo de pureza da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. A gente tem também a ISO, o Inmetro, isso tudo são todas marcas de certificação. Além do mais, as marcas coletivas, são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade. E aqui o exemplo clássico que a doutrina nos traz são as marcas de cooperativa. Eu trouxe aqui um exemplo da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Requisitos da marca. Por outro lado, a marca ela tem consigo três requisitos principais que fazem com que ela seja um instrumento importante dentro do direito empresarial, no sentido de 3 pontos: capacidade distintiva do sinal, novidade e desimpedimento. Vamos a cada um deles. Capacidade distintiva. E falamos que a função primordial da marca é justamente diferenciar um produto ou serviço de outro produto ou serviço. Então não podem ser marcas uma linha isolada, um número, uma cor ou uma expressão genérica que não tenha caráter distintivo. Não pode ser marca, por exemplo, a palavra café, ou a palavra vinho, ou a palavra restaurante, ou a palavra lanchonete, ou o número 2, ou o número
40. Por outro lado, o número 51, por exemplo, se grafado de uma forma distintiva, pode sim constituir marca. A gente sabe que é uma marca de aguardente. Mas o simples número 51, se não existir nenhum tipo de grafia específica, não pode por si só ser considerado uma marca. Novidade. A marca, para ser lícita, ela deve gozar de novidade. E essa novidade é uma novidade relativa. Por quê? Ela tem que ser nova, tem que ser inovadora com relação àquela espécie de produtos que quer identificar. Percebam, já diz ali o Fábio Ulloa Coelho, abre aspas, não é necessário que o requerente tenha criado o sinal em sua expressão linguística, mas que lhe dê ao seu signo não linguístico escolhido uma nova utilização. Atenção, não se pode registrar uma marca idêntica a outra marca protegida para aquele ramo de atuação. Então não se admite sequer marca similar que possa gerar confusão com marcas já protegidas. E aqui um exemplo clássico, a gente trouxe em sala de aula, a marca Continental, que é marca de cigarro, é marca de pneus e é marca de eletrodomésticos. Percebam, foi possível o registro de cada uma dessas marcas, porque a palavra Continental, a marca Continental, em cada um desses três casos, designa produtos que não geram qualquer tipo de concorrência entre si. Ou seja, eletrodomésticos está em outro ramo que não é o ramo de pneus, que por sua vez estão em outro ramo que não é o ramo de cigarro. Então, não se pode registrar marca idêntica a outra marca para um ramo específico de atuação. Para ramos diferentes, isso é possível. E aqui a gente tem um exemplo da Continental, que não foi uma palavra criada pelo empresário, né? Continental remete, por exemplo, a continente, é uma palavra do vocabulário da língua portuguesa, e ela foi apropriada como marca por três segmentos de produtos diversos, e os três, utilizando a mesma palavra, igualmente possíveis. Desimpedimento. Para que uma marca seja lícita, ela não pode incorrer em nenhum dos impedimentos previstos na legislação. E aqui, como a gente está falando de uma revisão, que é algo que se pretende um pouco mais rápido, eu não vou me alongar muito não, porque a gente estudou em sala de aula esse artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial por inteiro, mas eu não vou ler tudo ele agora, vou só lembrar a vocês aí 3 incisos rápidos aqui, só para vocês terem em mente do que a gente está falando. Por exemplo, não são registráveis como marca, brasão, armas, medalha, bandeira, etc., enfim, de países. E a gente lembra aquele exemplo da cavaleira e da bandeira da Albânia, que, na verdade, foi a jurisprudência ela fez uma flexibilização nisso, porque, teoricamente, não se pode registrar como marca a bandeira de um país. E também não pode ser registrado como marca uma letra, um número, uma data, salvo quando tiver uma forma distintiva suficiente. Por exemplo, o número 51, por si só, não pode ser registrado como marca. Mas a cachaça 51, ela coloca o 51 com uma grafia específica. E é essa grafia que traz o sinal distintivo suficiente para que aquilo ali possa ser registrado como marca. Enfim, são vários as outras possibilidades, hipóteses de não registro de marca. E estão todas elas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial e também estão nos slides da nossa aula. Então, são pontos que a gente já tratou em sala de aula, mas como a gente está numa revisão agora, não vale a pena a gente tratar de um por um, porque são muitos. Mas que basicamente se resumem, claro, isso aqui não é uma indicação do que está escrito no artigo 124, mas são grupos de proibições para a gente pegar a lógica do porquê que se proíbe e o que se proíbe para registro como marca. O Haroldo Malheiros Versosa, ele reúne essas proibições todas em 7 grandes grupos que ele identifica como os seguintes: sinais públicos ou pertencentes a entes públicos, é o caso da bandeira, do brasão, etc. Sinais genéricos, sinais que afrontem valores protegidos pela sociedade. Percebam, uma suástica nazista não pode ser elemento de marca. Sinais que possam iludir o consumidor ou dar margem à concorrência parasitária, ou seja, o indivíduo copia o M do McDonald's e coloca na lanchonete dele. Isso pode, de alguma forma, iludir o consumidor, fazendo com que ele acredite tratar-se de uma marca que, de fato, não representa aquele produto. Sinais ligados a direitos de personalidade ou direito autoral, sinais que não preencham a ideia de novidade, sinais que busquem benefícios indiretos, otorgando duplicidade de proteção ou ao seu alcance. Eu aconselho a leitura do artigo 124 e de seus incisos.
está nos nossos slides. Direito sobre a marca, aquisição. Para que a marca possa ser objeto de aquisição, ela tem que estar registrada no INPI, no INPE. Ou seja, cabe aquisição de marca, ou seja, a marca ela pode ser vendida, pode ser adquirida e ela é um direito patrimonial. Perceba, informada pelo princípio atributivo. O primeiro que registrar aquela marca é quem terá direito sobre ela. Então existe ali uma preferência ao primeiro indivíduo que busca o registro da marca. E além do mais, o direito de precedência, que é assegurado a quem de boa fé usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico. Percebam, se comprovado dentro do processo de registro de marca lá no INPE, que antes daquele pedido de registro de marca, outra pessoa já usava aquela marca há pelo menos 6 meses, aquela outra pessoa terá o direito de precedência. Mas, claro, isso tem que ser comprovado dentro de uma lógica processual durante aquele procedimento de registro de marca lá no INPI. A Lei 9279, novamente, lá no seu artigo 129, nos diz que é o direito de precedência. Toda pessoa que de boa fé, na data da prioridade do depósito, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço, terá direito de precedência. Além do mais, vigência, importante, isso aqui vai ser questão de prova. Artigo 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Então percebam, o direito de marca ele não é eterno, ele tem um prazo, que é o prazo de 10 anos. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência, instruído com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição. Ou seja, você tem que pedir de 10 em 10 anos a prorrogação da sua marca e, claro, pagar a retribuição devida de acordo com a lei. E parágrafo 2º, se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. É o indivíduo que não pediu a prorrogação durante o último ano de vigência e ele vai conseguir uma carência de 6 meses, os 6 meses subsequentes, quando ele poderá também fazer esse pedido de registro, claro, pagando uma retribuição adicional. Proteção. Quem registra a marca tem direito de utilizá-la exclusivamente. Não se permite que ninguém use a marca sem sua autorização. Então, isso é claro, né? Se o registro da marca foi deferido, só cabe fazer uso daquela marca ao titular daquele registro. A menos que esse titular, claro, ceda esses direitos a um terceiro ou permita, por qualquer outra forma, que um terceiro possa se utilizar dessa marca. Princípio da territorialidade. A marca só tem proteção em um país se registrada no órgão competente daquele país. No Brasil é o caso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Assim, uma marca registrada no Brasil, a princípio, só é protegida no âmbito do Brasil, não havendo a proteção, a princípio, no âmbito dos outros estados nacionais. Artigo 126 da 9279 traz uma exceção, que é a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. Percebam, o McDonald's, ele é McDonald's em qualquer lugar do mundo e todo mundo conhece o McDonald's em qualquer lugar do mundo. A Amazon, a Apple, enfim, outras tantas marcas que são de conhecimento notório, que representam, no caso, uma exceção ao princípio da territorialidade, porque ainda que registradas em países estrangeiros, encontram, enfim, é impeditivo no Brasil de que outro indivíduo possa registrar a mesma marca. Princípio da especialidade, e aqui a novidade relativa, como falamos, existe apenas que ela possa distinguir produtos ou serviços semelhantes, não gerando confusão para o público consumidor. É o caso da Continental, que a gente já estudou. Marcas evocativas, abre aspas para o STJ, constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa fé. São aquelas marcas que já não têm capacidade distintiva. E vamos lembrar que o elemento principal das marcas é justamente a capacidade distintiva. E aí é o Bombril, é o Durex, enfim, aquelas marcas que a gente já estudou, que perderam sua capacidade distintiva, elas já não distinguem um produto do outro, porque todos os produtos daquele mesmo ramo, daquele mesmo segmento, se apropriaram dela, se apropriaram dessa marca. A proteção, então, a esse tipo de marca é um pouco menor, na medida em que se admite novos registros.
desde que contenham algum sinal distintivo a mais. E aí a própria jurisprudência já reconheceu algumas marcas evocativas, que são, por exemplo, ticket, paleteiras, delicatesse, chips, sócio torcedor, pincel atômico. A gente conversou sobre cada uma delas rapidamente em sala de aula, mas percebam, são marcas que já não têm mais a capacidade de distinguir produtos, porque qualquer pincel atômico hoje a gente se refere a eles como pincéis atômicos, sendo que originalmente pincel atômico era uma marca de um produto específico. E extinção dos direitos sobre a marca, o registro de marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, que como vimos é de 10 anos, pela renúncia, que poderá ser total ou parcial, quando o próprio titular, por um ato de vontade própria, declara abrir mão dos direitos sobre a marca, pela caducidade, que é quando decorre o prazo de 5 anos sem exploração econômica da marca no país. Percebam, o indivíduo que tem sua marca registrada, ele tem uma obrigação quase que social de utilizar-se daquela marca. Então, se ele deixa transcorrer o prazo de 5 anos sem que tenha havido exploração econômica daquela marca no país, caduca a marca e extingue-se o registro da marca. E também pela inobservância do disposto no artigo 217 da mesma lei, que é aquele artigo que impõe aos titulares de marcas domiciliados no exterior a constituição de um procurador domiciliado no país, com poderes de representação administrativa e judicial, inclusive para receber citações. Degeneração da marca, enfim, ela mais ou menos naquele mesmo sentido que a gente estava falando de marcas evocativas agora há pouco. A gente está falando aqui do isopor, do zíper, maisena, durex, pincel atômico. Ou seja, perde-se a capacidade de distinção de um produto em razão da popularização daquele termo. E a pergunta que fica, a reflexão que podemos fazer é a seguinte: a degeneração, ela extingue a marca? E não, ela não extingue a marca na medida em que ela apenas faz com que aquela marca tenha um nível de proteção um pouco inferior, mas não extingue a marca.